bem? Vamos lá, reiterando um pouquinho do que eu tinha conversado na semana passada, o que eu queria concluir, na verdade, é que vocês não precisam encarar o vestibular como uma sentença do resto da vida, né? Então a gente fica tipo, o que que eu quero fazer? Eu não sei o que eu quero fazer, ou eu só consigo fazer isso, que é a única coisa que eu quero. E de repente a gente vê que a gente tem afinidade com coisas que a gente nem imaginava que eram possibilidades, né? Então, assim, vocês não precisam ficar tão tensos em relação à escolha do curso, né? Até porque em alguns cursos dá para mudar. E, assim, é um processo de descoberta também, né? Às vezes o que você queria fazer dentro da própria área muda, né? Então, não se cobrem tanto de acertar de primeira, porque na verdade é o mais incomum, né? A gente que faz um ano de faculdade, depois percebe que não é o que queria, vai fazer outras coisas. Pegando um exemplo um pouco da biologia, tem muita gente que vem, né, e depois percebe que queria fazer medicina ou queria fazer psicologia, né? Então é super comum, eu acho. Agora indo para a aula, agora nós vamos continuar com os filos, né? Então a gente vai ter aí nemátoda, anélida, molusca, artrópoda e a gente vai falar um pouco dos sistemas comparados, tá bem? Então vamos lá. Sistemas vão ser circulatório, respiratório, excretor e nervoso. E os grupinhos que a gente vai trabalhar são esses quatro aqui. Então vamos lá. Esse é o grupo bilatério, então. São todos esses daqui. Eles são o quê? Bilaterais, que era o que a gente já tinha conversado na semana passada. E eles são todos o quê? Triblásticos, né? A gente tinha falado dos plateumintes. E daqui para frente é tudo triblástico. Eles são celomados, né? Exceto por Plateumintes e nemátoda. Cadê? Tá aqui, ó, nemátoda. A gente vai conversar já já. E o sistema digestório é completo, ânus e boca, né? Exceto os plateumintes, que a gente já tinha falado aqui. Né? Essas são as exceções dentro do grupo de bilatéria que a gente já tratou, então não precisaria estar aqui recordando, né? Ânus e boca, tá? Sistema digestório completo, como a gente escreveu antes. Vamos partir para o primeiro filo, então, nemátoda, tá aqui, ó, do ladinho de artrópoda. Então eles são vermes cilíndricos, né? De maioria muito pequenos. E nema significa fio, né? Então nemátoda ou nematelminte são os vermes que parecem fios. E como características únicas, né, eles vão ter esse corpo liso aí, eles vão ter um esqueleto hidrostático conferido aí pelo pseudoceloma, eles vão ter uma cutícula também, aí feita de colágeno, que vai cobrir o corpo e vai conferir aí algumas propriedades que ajudam eles nas infestações. De ambiente, então, eles vão estar presentes em todos os ambientes, marinhos, água doce, terra, quer dizer, existem alguns que são aí de vida livre, né? E existem os parasitas, né, que vão estar aí infestando animais, plantas, né? E a característica importante que eu tinha levantado aqui que eles são pseudocelomatos, que apresentam esse esqueleto hidrostático. Agora vamos para os nematelmintos de importância. Então a gente tem aqui o primeiro, que é Ascaris lumbricoides, também conhecido como lumbriga. Né? Então, também responsável aí pela ascaridíase, né? Que é a doença, quando você tá infestado de lombrigas, você tem ascaridíase. Como efeitos, né, das ascaridíase, você pode ter tosse, né? Eu já explico por que dessa tosse, dor, cólicas e, em casos extremos, obstrução intestinal. Então, vamos lá. Vamos começar das fezes. Então, o ser humano lá com ascaris lumbricoides, né, com lombrigas, ele vai fazer fezes, né, geralmente num ambiente natural. E aí esses ovos eles vão estar presentes aí no ambiente. Então, questão de higiene, ele vai lá e come esses ovos. Quando ele come esses ovos, eles vão seguir direto aqui, beleza, vão chegar no intestino. No intestino, né, eles não vão parar. Eles vão atravessar o tubo do intestino. Né, é a primeira larvinha, o primeiro estágio, vai atravessar o tubo do intestino, vai migrar pela corrente sanguínea, vai atravessar o pulmão, e aí
causa efeitos de tosse, né? Então isso daqui pode causar algumas complicações, né? Ele vai então subir a traqueia e aí ele vai ser engolido e voltar aqui para o intestino, aonde ele vai fechar o ciclo e se tornar adulto. E aí ele vai continuar o ciclo. Então, essa tosse aqui é causada pela infestação e por esse caminhar desses vermes aqui no sistema respiratório. Então, é bem assustador, assim. E em relação à dor e cólicas, né, então a presença desses nematomintes aqui, né, pode causar esse desconforto, né. A gente tem registro de algumas espécies que, com infestação de nematóides, existe a contração natural do intestino para ajudar na eliminação física deles, né, então eles são empurrados para fora. E a obstrução intestinal é em casos muito graves em que você vai ter tanto verme que você não vai conseguir empurrar eles, né? O bolo fecal não vai passar, é só intervenção cirúrgica. Em relação à profilaxia, tá? Então, primeiro de tudo, sempre higiene básica, né? Então, essas fezes elas têm que ser encaminhadas para um local correto, então uma privada, tratamento de água, né? Em caso de necessidade de ter que defecar em ambiente natural, né? O ideal é você então cavar um buraco, fazer dentro e tampar, para evitar que outros animais tenham contato, né? Ou que isso vai de repente parar no rio, possa contaminar a água e de repente alguém acabe por ingerir esses ovos. Né? Outra forma de cortar esse ciclo é também higiene básica, né? Então água tratada, é evitar colocar a mão na boca, né? De passar a mão na terra, passar a mão em superfícies e depois colocar na boca. E também água tratada, eu já falei água tratada, né? Então, de repente, se você estiver em ambiente sem saneamento básico, né, então esquentar essa água antes para eliminar os ovos, né, isso daqui já seria o suficiente para você evitar essa situação. E, obviamente, tratar as pessoas que estão com esses vermes, né? Então, uso de vermífugos aí para eliminar esses vermes e evitar que eles possam aí continuar produzindo ovos. Em seguida, então, nós temos a filariose, ou filaríase, né, ou também conhecida popularmente como elefantíase, que é causada por essas espécies aqui, então, Buchereria bancroft, Brugia malaya e Brugia timori, né? Então, esses três vermes aqui, eles têm como vetores o Culex, né? Então, é o que está representado aqui. Então, esse é o ciclo do verme no mosquito. E vamos lá. Como acontece? Então, você tem aqui um mosquito, né? E uma pessoa infectada. A pessoa infectada, né? Você tem esses vermes aqui adultos que eles vão produzir larvinhas, né? Que são as chamadas de microfilárias. Filárias, microfilárias. Essas microfilárias, então, elas vão ficar andando pelo sangue. Né? Você tem uma infestação que ocorre no sistema linfático. Então, elas vão ficar trafegando no sangue aí. E, eventualmente, essa pessoa ela vai ser picada por um mosquito, né? E aí pode ser Culex, Anopheles, Mansoni ou o próprio Aedes, eu esqueci de colocar o S aqui. Quando ele, então, suga o sangue da pessoa, ele vai adquirir essas microfilárias, né? Esses microfilários, então, vão caminhar, vão se desenvolver nesse artrópode, e aí elas vão caminhar ali para as glândulas salivares, em que elas vão se aproveitar, então, do fato do mosquito injetar saliva, né, na picada para evitar que ocorra aglutinação do sangue, esqueci, que o sangue coagule, que, que ocorra ali uma reação alérgica, né, antihistamínicos aqui para evitar que coce, né, e então ao injetar essa saliva, ela estará injetando então esse outro estágio do verme, né, e aí ele vai estar infectando a pessoa. Então, quando ele infecta a pessoa, a gente passa para essa fase dos adultos, né? Então, existem dois sexos, masculino e feminino, e eles vão aí andar pelo corpo até que eventualmente eles vão chegar no sistema linfático, em que eles vão se acumular nos nódulos, né? E aí eles vão manter o ciclo produzindo microfilárias, né? E a elefantíase, ela ocorre quando você tem muitas filárias, então elas chegam ao nível de
entupir, né, o sistema, e aí, a partir disso, você então vai, a partir desse entupimento, você se lembra que o sistema, qual é a função do sistema linfático? O sistema linfático ele absorve os líquidos do corpo. Então, vocês já devem ter percebido que quando vocês ficam muito tempo parados, né, as suas pernas elas ficam inchadas. Então elas ficam inchadas porque você não tem muita atividade do sistema linfático. O sistema linfático ele funciona um pouco com a atividade, né? Então funcionaria num sistema parecido, né? Então elas inativariam esse sistema linfático, né? Elas impediriam o trânsito do líquido e isso faria que acumulasse aqui. E quando acumula em muita quantidade esses líquidos, né, e aí já é um estágio mais grave da doença, você tem aí então uma característica, né, uma aparência de elefante. Né? Então você acumula, fica muito grande a perna e aí fica parecendo com uma perna de elefante, um membro de elefante. Então isso pode acontecer em várias partes do corpo. Né? E aí como a gente faz para quebrar esse ciclo? Primeiro de tudo, a gente cuida da pessoa, né? Então a gente passa os vermífugos necessários para matar essas filárias. O segundo passo é evitar que essa pessoa entre em contato com mosquitos para propagar o ciclo. O outro caso é a gente evitar que tenha mosquitos, né? Então fazer o devido tratamento dos ambientes, evitar água parada, né? Isso em ambiente urbano, né? Em ambiente rural é complicado, a gente não tem controle dessas coisas. Né? A outra forma é evitar que ela te pique, então uso de repelente, uso de roupas que cobrem o corpo inteiro, né, em ambientes que você sabe que tem essas espécies, né? E por último, na hora de dormir, então você ter um mosquiteiro, né? Isso ajuda bastante. Essas formas aí. Em seguida a gente tem nemato ainda, então a enterobiose ou oxiuríase, né? Então enterobiose era por causa do nome do gênero, era Enterobius, né? E aí mudou para oxiurus, né? E virou oxiuríase. Tá? É uma doença caracterizada pelo prurido anal, que é uma coceira no ânus, né? E um dos efeitos pode ser a diarreia. Né? Então, é uma doença geralmente de crianças, né? Então, a infecção ela ocorre pelo sistema anal fecal, fecal oral. Então, a criança vai lá, ela coça o ânus, né? São vermes que habitam aí no intestino também. E ela coça o ânus, nesse ânus aí tem larvas desses vermes, ela põe na boca, de repente, e ao fazer isso ela está fechando o ciclo, né? Então um ciclo de um hospedeiro só, diferente desse aqui, opa, diferente desse aqui que tem um vetor, né? Então tem um hospedeiro intermediário, a gente lembra só que o hospedeiro final é o hospedeiro onde ocorre a reprodução sexuada. Né? Então ocorre a reprodução sexuada aqui e fecha o ciclo. Como evitar? Tratando a pessoa e evitando que ela tenha esses hábitos anti-higiênicos, né, que podem trazer aí a manutenção do ciclo. O outro grupo é o ancilostomose, né, o ancilostoma, também conhecido como amarelão. Tem uma outra espécie também, o Mercator americanus, o ancilostoma duodenale e o Mercator americanus são responsáveis por essa doença. E eles podem causar aí hemorragia e anemia. Então, essas larvas, quando elas estão no intestino, elas vão fazer esse ataque aí do, do intestino, né? E elas vão, a partir disso, né, a partir disso elas vão ficar raspando o intestino e se alimentando ali do sangue, dos nutrientes, né? E aí isso causa uma hemorragia que, num estado muito avançado da doença, pode causar aí anemia. E aí como é que funciona o sistema, o ciclo de vida desse animal? Então, a pessoa vai defecar, nessa fezes existem os ovos, esses ovos se desenvolvem, então, essa primeira larva que é a rabditoide, na verdade. E ela tem vida livre, ela vai ali se alimentar de coisas que estão no solo, de detritos, de pequenos animais, de bactérias, enfim.
e aí ela vai se desenvolver por uma outra fase que é a filarióide, né? E essa sim é problemática porque ela é infestante e ela é capaz aí de atravessar a pele. Quando atravessa a pele, então ela vai atravessar a pele, vai cair no sistema sanguíneo, e ao cair no sistema sanguíneo, ela vai então chegar aí no pulmão, fígado, e ela vai seguir esse ciclo aqui. Então, no pulmão, ela vai subir, assim como acontece com a lombriga, ela vai subir o sistema respiratório, que é a traqueia, e vai ser deglutida aí para o intestino, onde vai chegar na fase adulta. E aí, como a gente evita, né, esqueci de falar, né, então, essa anemia, uma pessoa com anemia, ela fica meio amarelada, por isso amarelão. Então, como a gente evita isso? Primeiro de tudo, descarte correto das fezes. O problema aqui em ambiente natural, se você enterrar, não vai fazer tanto efeito, porque né, a larva ela é terrestre, né, então ela vai se desenvolver. Então, o descarte correto é aí com tratamento de esgoto, né? E em seguida a gente tem evitar nesses tipos de ambientes andar descalço, né? Porque esse verme ele vai atravessar a pele, né? E não tem muito o que fazer depois disso, né? Você vai ter que tratar aí o adulto que vai se desenvolver, tomar os tá, pegar os vermífugos, né? Usar os vermífugos corretos aqui. Então, são somente essas duas vias para cortar. Né? Em seguida, a gente tem um parente, né? Que é o Oscilostoma brasiliensis e o Oscilostoma canino, também conhecidos como bicho geográfico, que tem esses outros nomes aqui: Astrales e dermatite pruriginosa. São então parasitas de cães. Né? Eles preferem solos arenosos, solos secos. Então, praia é uma delícia para pegar isso aqui. E aí, como ocorre? Então, seu cachorro, seu gato está infestado, ele vai lá, faz cocô na praia e a gente vai ver esse ciclo aqui, né? Faz cocô na praia, vai desenvolver, vai virar uma filária e vai infestar alguém. O problema é que geralmente o objetivo dele é pegar então gatos, cães, mas o objetivo dele. Né? Então ele infesta cães e gatos, mas quando ele infesta um ser humano, você tem um problema, né? Ele não consegue entrar no sistema, atravessar muito mais que isso, né? Ele não consegue entrar no sistema circulatório, então ele fica apenas na pele e não consegue se tornar um adulto. Né? E aí, enquanto ele fica cavando a pele, né, ele vai formando esses desenhos aí, né, e isso causa coceira, causa incômodo, e aí nós caracterizamos então essa situação como bicho geográfico. Existem outras doenças causadas por nematóides, né, então tricoríase, estranguloide, oncocercose, por aí vai. Eu tinha falado do tricoríase. Né? Eles também são pragas de plantações, né? Então, aqui nós temos alguns nematóides infestando as raízes de alguma planta. Né? Eles formam esses nódulos aqui, né? Como a gente chama. E isso daqui tem um impacto para a economia, né? Então, para lidar com isso aqui, geralmente a gente faz rotação de plantação, né? Para que você tente plantar algumas espécies que não sejam as hospedeiras desses nematóides e assim você consiga eliminar eles. Né? E aí eu trago um questionamento, né? Tipo, parasitas são de todo ruim, né? E a gente sempre trata parasitas com esse aspecto negativo, né? Se a gente for pensar em ecologia, eles têm um papel muito importante porque eles agem como reguladores. Né? Então, eu peguei aqui um risco, né? Então, uma planta parasita, e que então essas espécies, né, elas vão estar tendo uma relação aí importante para regular, por exemplo, predadores de topo. Né? O predador de topo tem a regulação do alimento disponível, mas ele também vai ter uma regulação pelos parasitas. Né? Então, os parasitas eles vão estar lá dificultando a vida desse animal. E, por exemplo, se a gente for pensar em plantas, né, em alguns ambientes existem árvores, né, existem algumas espécies que elas dominam muito mais do que outras. E quando elas estão muito presentes, né, a facilidade delas pegarem parasitas é muito maior, né? Então, esses parasitas aí eles vão estar funcionando aí como
se a gente parar para analisar, eles vão estar funcionando como aí, reguladores, porque eles vão dificultar a vida ou de repente até levar à morte desses animais, dessas árvores, né? Mas a gente poderia pensar em animais também. E assim liberaria mais recursos para outras espécies, né? Então, os parasitas eles estariam ajudando a aumentar a diversidade de plantas no ambiente. E aí eles oferecem também a pressão seletiva, né? Então, existem seres que são mais resistentes do que outros, né? E são esses que vão passar seus genes para frente, né? No ambiente em que eles estejam aí em grande quantidade e possam causar impactos grandes às populações. Existe um outro aspecto muito legal que eu queria ter achado, né? Não achei. Foi uma reportagem que eu tinha visto que era falando, por exemplo, da importância dos parasitas para o nosso sistema imunológico, né? Então, o fato de na nova sociedade que a gente estruturou, a gente está tendo pouco contato aí com esses parasitas, com vírus, com bactérias, o nosso sistema nervoso ele estaria aí sendo pouco treinado e hipotetiza-se, né? Então, uma hipótese, não é algo tão estabelecido, tão testado, que tenha sido testado ainda, e a falta disso, então, poderia também estar relacionada com as doenças autoimunes, né? Que estão aumentando em quantidade. Então, vamos lá, indo para o Anélida, né? Então, os minhoquinhos, tem umas coisinhas bonitinhas, aqui marinhas, né? E os sanguessugas. Então, de características mais importantes, eles têm a metameria. Então, quando a gente volta aqui, percebam que eles parecem que têm várias partezinhas repetidas, né? Que formam, então, os anéis, que dão nome para o grupo Anélida, anel. Eles têm um esqueleto hidrostático também, mas por outro motivo. Né? Nos anelídeos. Nos nemátodas, era ali pelo pseudoceloma, aqui é pelo celoma. Eles vão ter o clitelo, né? Então, no grupo Irundina e Oligopeta, né? Que são respectivamente os sanguessugas e as minhocas. Então, eles vão ter o clitelo, que é uma estrutura aí associada com a produção de casulos para os ovos, tá? E ambientes vão estar em todos os ambientes, água doce, salgada e terrestre. Tá? Então, primeiro grupo, poliqueta, poli vem de muitas, queta quer dizer cerdas, né? Então, quando você olha aqui, tudo isso aqui que você está vendo, esses bracinhos, não são braços, são cerdas, são espécie de espinhos, e aí vão sair de cada um desses anéis. Eles são, então, em sua maioria marinhos, de água doce, né, aquáticos, e existem muitas formas, né, filtradores, predadores, detritívoros, né, e eles têm uma respiração aí por brânquias que estão aí associadas com essas cerdas na base dessas cerdas, na verdade. Então aqui temos um carnívoro, um filtrador, e se eu não me engano esse é filtrador também, mas ele é de fundo do oceano. Em seguida nós temos a classe oligoqueta, então são as com poucas cerdas, né? Oligo, pouco. Então são as minhocas, né? Você não consegue enxergar as cerdas, mas se você olhar bem pertinho, você vai aí encontrar os pequenos espinhos, né? E eles são muito importantes para o tipo de vida que elas vivem, né? Então elas aí vão estar se deslocando por dentro da Terra, né? E essas cerdas vão ser importantes para servir de apoio para elas, né? Então, no movimento de esticar e comprimir, né? Essas cerdas elas vão servir como garrinhas que vão permitir que ela aí consiga se arrastar, tudo bem? Vão permitir que ela tenha atrito com a terra. Poucas cerdas, né? E é de muita importância econômica, né? Então, a primeira é o humus, né? Então, esse processo, por serem detritívoras, né? Elas produzem um material com muito valor econômico aí, que é o humus, que é para usar em plantações, pode ser usado para fertilizar o solo, e como alimento também, né? Então, as minhocas já são utilizadas como ração para diversos animais, né? E é uma possibilidade aí que se tornem um alimento para o futuro, né? Então, fazer hambúrgueres com carne de minhoca, coisas nesse sentido.
Em seguida a gente tem a classe Hirundinha, né, ou Aqueta, né, sem Aqueta quer dizer sem cerdas, né, então, a gente vai de muitas para poucas para nada, né, então elas não têm cerdas, né, como elas não têm cerdas, elas têm essas ventosas para dar estruturas para elas, né, estruturas de fixação, elas são predadoras, mas a gente está acostumado a pensar nas sanguessugas como sanguessugas, né, como parasitas, mas elas são predadoras, né, então boa parte delas estão se alimentando de outros animais e elas não, a gente tem uma diferença entre parasita e predador, né, então, o parasita ele passa a vida inteira em um organismo só, né? Agora um predador ele vai se alimentar de diversas seres vivos, né? Então, elas estariam mais para predador do que para parasita, né? E ninguém considera mosquito parasita, né? Então, não faria muito sentido considerar as sanguessugas dessa forma também. Mas, de repente, pode ser que te cobrem no celular, no vestibular, então deixa meio anotado que talvez possam considerar ela como parasita. E por último, elas são achatadas. Então, se a gente comparar com os outros anelídeos, eles são os únicos achatados, né? E elas nadam muito bem. Dos outros anelídeos, a maioria nada muito mal, né? Um ou outro nada muito bem, né? Então, esse aqui que eu mostrei para vocês, ele nada muito bem, mas o resto não nada, ou quando nada, nada muito mal. E esses daqui passam a vida inteira presos, né? Eles ficam, não presos, né? Mas eles ficam fixos a um substrato, né? Eles só ficam filtrando água. Em seguida, a gente tem o grupo molusco, então, e quais as características? Então, eles têm uma concha calcária, um corpo mole, esse corpo mole divide em cabeça, pé e massa visceral. De ambiente, então, eles vivem no ambiente marinho, água doce e terrestre. E eles têm algumas classes, né? Então, eles têm mais ou menos aqui, ó, 7 classes. E a gente vai trabalhar essas três aqui: Gasterópoda, bivalve e cefalópoda, molusco tá aqui. Uma outra característica que eles têm, geralmente, é a rádula. Então, a rádula é uma espécie de lixa que está presente numa espécie de língua, esse molusco aí, que vai ajudar ele, então, a processar o alimento, né? Então, se você pensar numa alga, se você pensar em qualquer estrutura alimentar, ele vai poder raspar já em pequenos pedaços isso aqui, né? Então, em seguida, isso aqui vai ir lá para o intestino e vai ser feito todo o processo, né? Então, quando a gente está pensando nesses animais maiores, esse processo de quebrar o alimento em pedaços menores é muito importante para aumentar a efetividade aí do sistema digestório. Então a gente já falou muito pouco disso aqui até então, mas esses aqui são, apesar de que Nemátoda e Anélides até apresentam estruturas similares, não rádulas, né, mas estruturas que auxiliam aí na alimentação, né, mas esses daqui já chegam com um sistema mais rebuscado, né? Então vamos lá. As partes do molusco, então tem a cabeça, o pé e a massa visceral, que é basicamente todo o resto. E a gente poderia adicionar um outro aqui, que é o manto, né, que é a parte mais externa aqui, que está embaixo da concha, e é responsável aí por secretar a concha, tá bom? Então podem cobrar isso de vocês, né? E aí a gente tinha um ancestral de molusco, né? Que a gente hipotetiza que seja mais ou menos dessa forma, né? Que é o que é comum a todos os animais. E isso tem se dividido aí em várias coisas, né? Então perceba, né, que ninguém falou de olhos, né? Então aqui você tem os pitons, né? Mostrei aqui, são esses moluscos achatados. Você vai ter aqui os bivalves, os cefalópodes e os gastrópodes, e então as peças que a gente tinha conversado até agora, elas continuam aparecendo, né? Então você tem guelras, né? Você tem o sistema digestório, né? Ele continua presente, ele só mudou um pouco de forma, de estrutura, né? E você tem aí o pé e a massa visceral, né? As partes. Então vamos lá. Gastro quer dizer estômago, pé, então são animais que o pé é o estômago, né? Eles andam sobre o estômago. Características únicas, né? Então aí eles têm essas conchas, né? Geralmente enroladas, e eles podem ter até dois olhos, dois pares de olhos, né?
E como o nome já disse, eles andam pelos pés. No ambiente, então, eles têm marinho, água doce e terrestre. De importância aí para a gente, né? Tem o grupo Bionfalaria, né, que a gente estudou, né, que ele está no ciclo da teníase não, estossomose, então barriga d'água, barriga d'água, isso mesmo, barriga d'água, tá? E aí o caramujo africano, né, então tentaram trazer esse caramujo aí com potencial para fazer escargot, a galera não curtiu muito, e ao invés deles eliminarem esses caramujos, eles soltaram na natureza. Soltando na natureza, sem predador natural, esses animais aí, eles se reproduzirem em grande quantidade, né, e eles se alimentam de basicamente qualquer coisa, né, então, ovos de outros animais, pequenos animais, plantas, então esses animais aqui, eles estão sendo responsáveis aí por uma grande interferência no habitat da Mata Atlântica, né, que já está bem degradado. Então, isso aqui é um problema de ordem estadual, interestadual, nacional, assim, e é muito difícil controlar esse animal. Né? A própria casca dele pode aí servir de criadouro de mosquito da dengue. É complicado. Aí, só esmagar ele não adianta, porque ele pode reconstruir essa concha e manter a vida normalmente. Né? Vamos lá, bivalves então. Bi quer dizer dois, valve, então são essas conchas aqui, são uma das características desse grupo que define esse grupo, né? É que eles apresentam essas duas conchas aí, conseguem fechar eles e proteger eles dos predadores, né? Eles são grupos filtradores, né? Eles apresentam uma larva móvel e eles são geralmente marinhos, eles têm de água doce, né? Aí como acontece a pérola, né? Então, esses animais, quando eles têm algum corpo estranho, né? Faz parte do sistema imunológico deles, então secretar a mesma substância que eles usam para aqui nessa concha, né? Em volta desse corpo estranho, e aí isso permite então que eles se protejam daquilo, né? Então se for algo afiado, se for um parasita, né? Então eles permitem que você ali encapsule aquele corpo estranho e deixe ele separado e acabe não atrapalhando você, não te ofereça mais perigo, né? E demora bastante tempo para fazer pérola, tá? Esses grupos são de problemáticos, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, o mexilhão dourado. Lógico, tem a galera que come, né? Isso aqui é gostoso pra caramba. Mas tem aqui o mexilhão dourado, né? Que ele é de água doce e ele causa um grande problema em embarcações, né? Então ele encrosta em tudo. Então um barco ele vai parar de funcionar pelo motor porque tem um monte de mexilhão dourado que não deixa o motor rodar, a hélice do motor. Ou então, se a gente for pensar um outro problema, são qual é o nome? Nas hidrelétricas, né? Então, isso daqui encosta na turbina, puta, gera um custo de milhões, assim, então é bem problemático. Tá? Eles são importantes filtradores, né? No entanto, quando a gente tem maré vermelha, então quando a gente tem alguns protozoários que liberam toxinas na água, eles absorvem. Isso então vai passar aí para outros animais na cadeia ou para as pessoas que comem esses animais. E aí você tem casos de intoxicação quando você se alimenta aí desses frutos do mar. Né? Um outro problema é que esses animais eles vão absorver, filtrar tudo. Né? Então, se tiver microplástico, se tiver. Eles vão se alimentar de micro-organismos. Né? E se esses micro-organismos estiverem absorvendo metais pesados da água, eles vão acumular metais pesados também. E acumulando metais pesados, você comendo eles, você vai acumular metais pesados também. Isso pode ter um problema
tem impacto aí na sua saúde. Então, a qualidade, o local de onde você está tirando esses mexilhões, né, esses bivalves, são muito importantes. Tá? Classe cefalópoda. Céfalo, cabeça, poda, pé. Então, o pé está na cabeça. Eu peguei um exemplo bom. Eu mostro no próximo. Todos os predadores, né? Cérebro bem desenvolvido, a concha, exceto pelo Nautilus, né? Então, esse aqui é o Nautilus. Exceto pelo Nautilus, a concha ela é interna aí, então a concha ela atrofiou e os seus olhos são bem desenvolvidos, então eles têm um olho tão desenvolvido quanto o nosso. Eles já foram os grandes animais de um período aí, eles já foram a classe dominante, né? Já dominaram os mares. E hoje, desses dominadores do mar, só temos aí o Nautilus. E sobrou por outros motivos. Então, acredita-se que eles tenham sido extintos por causa de acidificação do oceano, né? A natureza evolui, gente. Vamos trabalhar um pouco essa questão do acidente. Então, eles são de importância, né? Então, a gente tem lulas, e os mergulhadores eles podem ter acidentes com elas, né? Então, esses animais eles costumam apresentar um bico, né? E esse bico, então, ao invés de uma ralo, eles têm um bico, né? Esse bico aí, ele pode causar ferimentos bem graves, né? E, e elas são relativamente agressivas. Em seguida, a gente tem a lula gigante, com o maior neurônio do mundo. Então, a gente estuda um pouco em sistema nervoso, a importância de ter um neurônio maior. Né? Então, você tem duas opções. Ou você tem um neurônio grande, ou você tem um neurônio encapsulado aí pela bainha de mielina para fazer esse transporte rápido de informações. Então, esse neurônio aí, ele entra nessa discussão que existe. Então, o mais importante aqui um aspecto científico. E aqui estão os fósseis aí desses cefalópodes, né, que já dominaram a superfície marinha. E aí eu queria entrar um pouco em história, né? Então, o famoso Kraken, de repente, não era só uma história, né? Aqui a gente tem uma lula gigante, do lado de uma embarcação. Então, são animais muito grandes, né? E daria facilmente para pensar que isso daqui seria um filhote de um monstruoso animal, né? Então, não é tão história de pescador assim. Né? Só que existe uma lula maior que essa, que é a lula colossal. Né? Então, a galera estipula aí que quem se alimente de lula colossal sejam os cachalotes, né? Então, é um animal com quase o mesmo tamanho da cachalote. E, de repente, talvez tenham tido, esses primeiros embarcadores talvez tenham tido de fato um encontro com esses animais. Apesar de que é incomum encontrar lulas colossais na superfície. Então vamos lá, o último grupo, penúltimo grupo, mentira, esse é o último grupo, que é a artrópoda, né? Aqui ó, do lado de nemátoda. Então vamos lá, é o grupo constituído aí dos animais com apêndices articulados, a gente já vai descrever um pouquinho melhor cada um. Então, artro significa articulado, pode ser um pés, apêndices. Né? Características únicas, então eles apresentam exoesqueleto chitinoso, eles têm antenas, né? E eles podem ter de 3 a 5 pares de patas. Tá? O ambiente, eles estão em todos os ambientes, marinhos, voadores, terrestres, e as classes são principalmente decápoda, filópoda, diplópoda, aracnida e insecta. Tá bom? Então vamos lá, decápoda são os animais com 10 pés, né? Então eles têm 5 pares de 4 e 10 pés. Eles costumam ter 2 pares de antenas, eles têm a cabeça dividida em cefalotórax, uma fusão aqui da cabeça com o tórax. Tá no outro.
mas o esqueleto com calcário, né? Então, além da quitina, eles apresentam o calcário. E em termos de ambiente, então eles vivem no marinho, os adultos terrestres também. Então, aqui você tem uma lagosta, né? Então você vai ter aqui 5 pares de patas, mas não é incomum, aí se você pensando em lagostas e também nos camarões, que depois do cefalotórax, né, então, quando a gente está falando desses 5 pares de patas, a gente está pensando nesse cefalotórax, tá? Então, depois do cefalotórax, você tem uma metameria, né, que permite que ele tenha aí vários outros pezinhos iniciais. Mas geralmente a larva, né, ela tem aí os 5 pezinhos característicos, né? Então eles são muito importantes como alimento, né? Lagosta é meio chique, mas todo mundo aqui já comeu camarão alguma vez na vida. Eles têm importância em aquários também. Então, algumas pessoas gostam de criar esses animais como pets, isso movimenta a economia. E em relação a caranguejo, né, caranguejo de ferradura, ele tem uma importância econômica muito interessante aí para a indústria farmacêutica, que é a produção do sangue azul, né? Então o sangue desse animal é azul, e ele permite aí que você possa analisar se algumas é, se algumas aplicações que vão ser feitas, né, são estéreis, né? Então você pode testar se a vacina está estéril, isso aqui, através do efeito aí de coagulação que existe nesse sangue, né? Então é um aspecto bem interessante aí para a indústria farmacêutica. E são animais que não se tem muito estudo, não se sabe muito o que acontece depois que eles extraem esse sangue, né? Então, eles extraem o sangue e liberam os animais, né? Meio que dizendo que está tudo bem, que extrair 30% do sangue eles sobrevivem sem problemas, mas de fato ninguém estudou isso, né? E tem uma galera aí com pressão, porque esses aqui são animais que são basicamente fósseis vivos, né? Eles são decápodas, né, muito basais na, na filogenia, né? São parentes ancestrais dos artrópodes. São mais parecidos com os ancestrais dos artrópodes. Decápodes, na verdade. E aí a gente tem esses caranguejos gigantes, né? Que eles são capazes de viver aí em terra. Né? Então eles têm meio que os pulmões adaptados, né? Então todos que a gente estava falando até agora, eles têm guerra, esses aquáticos, e na terra é necessário aí ter um outro sistema respiratório para ajudar nessa, nessa, nessa sobrevivência nesse ambiente seco. Né? Tem outras propriedades diferentes da água, e aí é necessário outro sistema para absorver os gases difundidos. Né? Então, é um animal bem grande. Né? Esse aqui é o caranguejo do coco. Quilópoda, então, ou xilópoda, quer dizer lábio, xilo quer dizer lábio, né? Então eles têm esses lindos lábios aqui, que são patas modificadas para injeção de veneno. Né? E aí, de características, então, eles têm, são divididos em vários segmentos, né? Um, dois, três, quatro, cinco, e um par por segmento. Né? Eles também têm um par de antenas e eles têm, o nome correto não é quelístra, mas eles têm essas patas modificadas aqui. O ambiente é terrestre, né? Mais terrestres, eles são carnívoros e, como eu já disse, né? Isso aqui é venenoso. Diplópoda, então são parentes próximos aí dos filópodes. Características únicas, então, diferentes dos filópodes, eles vão ter 2 pares de perna por segmento. Metameria é a mesma característica aqui de filópoda, né? Eu só esqueci de colocar, que é esse corpo segmentado. Né? Repete, 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 repete a mesma estrutura várias vezes. Né? Isso é isso que é metamoria, repetir a mesma estrutura diversas vezes. Tá? Então, eles são terrestres também e diferente dos filópodes, eles são detritívoros. Né? E aí tem uma importância econômica que é a gongocompostagem. Né? Então, assim como a gente tem as minhocas lá que ajudam na produção de humus, a gente tem os gongolos, né? Que também são capazes de ajudar na produção de humus.
Em seguida a gente tem aracnida. A aracnida tem uma diversidade muito grande, então eles são compostos aí dos carrapatos, né? Tem os ácaros, tem alguns outros grupos muito interessantes, né? Aranhas, opiliões, aqui os pseudo-escorpiones, né? Que não são escorpiões de verdade, mas parecem um pouco, e os escorpiões de verdade, né? Eu acho que esse é o escorpião vinagre, e tá faltando os ácaros. O... Ah, carrapatos e os ácaros. Então vamos lá. Eles têm cefalotórax, né? Então eles têm uma fusão entre a cabeça e o tórax. Cabeça e tórax são uma parte só. E depois você tem o segmento seguinte. Eles têm 4 pares de patas, então a gente falou do decápode. O decápode tem 5. Aí a gente tem o quilópoda com um par por segmento. Aí depois tem 2 pares por segmento. Aí agora a gente está falando de 4 pares. Né? Então tá fácil, você consegue separar a artrópoda facilmente aí pelos pares de patas. Tá bom? Ambientes são todos terrestres aí, né? Alguns parasitas, e alimentação. Ah, tá aqui, alimentação parasitas, repetitivos, predadores. Né? Aí você tem as aranhas, que são venenosas, né? Você tem opiliões, que são venenosos também. Acho que eles são é. Então você tem as aranhas que são peçonhentas, né? Então a gente tem uma diferença entre peçonhento e venenoso. Peçonhento é aquele que é capaz de inocular o veneno. Então você vai lá e inocula o veneno num animal, você injetou. Agora o venenoso é um animal, tipo, um ser vivo que você só vai sentir os efeitos do veneno se você se alimentar dele. Então você tem opiliões venenosos, né? Você tem os escorpiões que têm esses venenos do Telson, né? Esse é o último segmento deles que eles usam para injetar o veneno. E se for para separar os grupos, é relativamente fácil, né? Então eles são muito visíveis deixa eu ver se tem de separar aqui, então você tem as aranhas que são capazes de produzir teia, né? Não todas precisam. Os escorpiões eles têm essas duas garras aí na frente, o Telson, os escorpiões eles não têm Telson. Os carrapatos eles vão ser muito diminutos, né? Eles também não têm Telson, eles não vão ter quelíceras, né? As aranhas elas vão ter essas quelíceras para injetar veneno. Geralmente elas vão ter esse abdômen dilatado. Geralmente carrapatos são parasitas. E eu acho que está uma descrição ok. Aí falando um pouco da importância dos aracnídeos, né? Então rolam muitos acidentes, né? Então a gente tem os escorpiões amarelos, a gente tem os eventos da aranha marrom, a armadeira, né? Mas, querendo ou não, todos os animais eles têm importância ecológica, né? Então, se tem escorpião, provavelmente é porque tem barata, né? Eles são todos predadores, né? Eles estão se alimentando de alguma coisa. Então, se você não está vendo muito inseto, provavelmente é porque tem alguém se alimentando dele. Porque inseto é a coisa que mais tem no universo. Então, estão aí nos grupos mais diversos que a gente tem. Aí falando um pouco de inseto, né? Então, são os insetos. De características únicas, eles têm o exoesqueleto, tá, beleza, mas eles têm apenas um par de antena e os tais 3 pares de patas. 5, 4, 3, 2. O corpo é dividido aí em cabeça, tórax e abdômen. A gente estava falando até então do corpo do cefalotórax, né? Cabeça com tórax. E de ambiente, então, eles costumam estar em água doce, terrestre, nada de água salgada. E eles têm os tubos de Malpighi aí para excreção de ácido. Então, as partes são a cabeça, o tórax. O tórax geralmente é onde estão inseridas as patas, o tórax fica tudo no tórax. E o abdômen que carrega o resto do corpo, os outros órgãos. Geralmente aqui tem muita musculatura para sustentar essas patas. Tá? Uma outra característica é que geralmente eles têm um par de asas. Tá? E aí a gente tem 3 principais grupos, né? Se a gente for pensar em desenvolvimento, que são os ametábulos, né? Os hemimetábulos e os holometábulos. Tá? Então, metábulo, né? Que faz
metamorfose, os ametábolos seriam então quem não faz. Então, o jovem, ele é exatamente igual ao adulto, né? Então vai aumentando de tamanho. Os hemimetábolos são aqueles que ocorrem meia metamorfose, né? Então, repara que o jovem é relativamente parecido com o adulto, a diferença é que o adulto tem asas bem desenvolvidas e o jovem não. Então, se a gente for pegar barata, por exemplo, você vai conseguir diferenciar uma ninfa de um adulto aqui pela presença ou não das asas. Tá? E aí, à medida que ela vai fazendo as mudas, né, que ela vai trocando do excesso de esqueleto, ela, ela percebe que ela desenvolve aqui as asas. Tá? Em seguida, a gente tem os holometábolos, né, que fazem a metamorfose completa, eles são essa mudança completa. Então, você vai ter três estágios. Né? Os estágios são, então, a larva, né, e aí as larvas têm os estágios, né, não vou representá-los aqui, mas não muda lá tanta coisa, né? Você consegue reconhecer que é uma larva. Em seguida, você tem uma pupa, né? Que é um estágio em que a larva vai pegar toda essa energia que ela acumulou enquanto ela era uma larva para se transformar aí num adulto. Aí o adulto geralmente ele é alado, é capaz de voar. E aí nós temos aqui a diversidade então dos insetos, né? Como eu disse, eles são animais muito diversos, mas a grande maioria ela é composta aqui por besouros, em seguida pelas mariposas e borboletas, e aí por último aqui em igual proporção pelos dípteros, que são as moscas e mosquitos, assim como as vespas, abelhas, que aqui são todos animais de grande importância ecológica. Aí aqui nós temos os percevejos, gafanhotos e os dragonfly e libélulas. Então aí, falando um pouco de insetos, seus impactos sociais, econômicos, né? Então acredita-se que eles possam sim se tornar o próximo alimento, superalimento que a gente tem, né? Então eles, pela forma de excreção deles, né? Então eles excretam ácido úrico, né? Ao invés de amônio, ao invés de ureia, o que permite que eles gastem muito menos água, tá? Então, quando eles gastam muito menos água, então a produção deles é muito mais efetiva, muito menos custosa, né? Então dá para ter eles em ambientes pequenos, né? Então eles têm aí vantagens, né? E eles são muito ricos em proteína que dão essa opção para a gente. Né? Então algumas populações já se alimentam de insetos, na verdade várias populações já se alimentavam de insetos, né? Algo que é um absurdo, assim, como as pessoas imaginam, né? E eu não cheguei a comer inseto, mentira, eu já comi tanajura, eu já comi aquele bicho de coco, e assim, não é tão absurdo. E eu já comi escorpião. Escorpião é diferente, né? Não é nojento, como a galera acredita, mas é uma questão de costume. Em relação ao aquecimento global, de calor aí, é possível que a gente tenha mais booms de insetos, né? Então, por exemplo, a gente teve a notícia dos gafanhotos aqui, que podiam estar vindo, poderiam de repente destruir nossas plantações, e acho que com o aquecimento global isso provavelmente vai acontecer com mais frequência. O aquecimento global também pode estar tendo alguma coisa a ver com as abelhas, tá? Além dos agrotóxicos e dos ácaros. Né? Então a gente sabe que algumas abelhas estão sendo testadas aí por uma espécie recém-conhecida de ácaros, né? Que pode estar destruindo aí as colônias, além dos agrotóxicos, né? E, enfim, intoxicam as larvas, as colmeias e levam à morte aí desses grandes polinizadores. Né? Então, sem eles a gente fica com uma diversidade muito pequena de alimentos. Muito grande, sim. Tá bom? Em seguida aqui, então, a gente tem muitos problemas também. Então, a gente tem os curculinídeos, que são besouros que se alimentam de grão. Vocês já devem ter visto alguma vez na vida um besouro na farinha, um besouro no meio do feijão. São esses curculinídeos, né? E eles causam grandes perdas aí econômicas.
Não basta alguns para botar um monte de ovo e estragar uma safra. Um outro problema são as lagartas, né? Então, na verdade, um grande problema é a monocultura, né? Então, você planta muito da mesma coisa, e se algumas borboletas acharem aquilo ali, elas vão produzir milhares de ovos, né? E se você não tiver os agrotóxicos, vão destruir tudo, né? Então, é uma coisa meio retroalimentativa, é a gente querendo ir contra a natureza, contra a natureza, né? E a natureza aí achando meio de se livrar, de fazer as coisas do jeito que ela faz, né? Se vira. E aqueles que aguentam os agrotóxicos, eles conseguem continuar e a gente continua essa guerra. Né? Ou não, a gente acaba se matando com os agrotóxicos. Os cupins, né, que podem destruir obras, né, porque a gente não tem tanto problema porque a gente não trabalha tanto com madeira, mas se você for pensar aí nos países mais desenvolvidos, que trabalham muito com madeira para fazer as casas, isso aí se torna um problema muito grande, né, porque isso pode estragar a estrutura da casa e as pessoas sofrem um perigo ali de quedas. Outro problema são as formigas aí, né, nas casas. Então, a detetização, esse controle de pragas tem sido algo de importância econômica aí, principalmente acho que na cidade de São Paulo. Então vamos lá, Filartrópoda. Ah, sim, eu esqueci de comentar das cracas, né? Vocês já devem ter ido na praia e visto esse bichinho aqui, e vocês devem sempre se perguntar o que que era, né? Então, é um artrópode, né? E ele sofreu uma atrofiação, né? Ele vive preso na rocha, né? São umas muito bonitas, né? E ele tem essas patinhas aí modificadas, né? Para fazer filtração da água. Então, o filtrador, ele apresenta aí uma visãozinha, se você chegar, e aí ele tem essa larva, né? Ai, cara. Então, ele tem essa larvinha, né? Ela vai se desenvolvendo por alguns estágios até que ela assenta aqui em algum lugar e se desenvolve no adulto. E por último, vamos falar dos sistemas, né? Então, basicamente a gente tem o sistema ausente e presente. Então, ausente a gente já falado, porífera, quinidara, plateuminte. Em nemátoda, é, o papel do sistema circulatório, né, que é o de transporte de nutrientes, das excretas, né, e tem até uma relação com o sistema imune, que eu vou trabalhar melhor depois, é feito pelo pseudoceloma, né, e em quinoderma é feito pelo celoma. Então, quando a gente fala de ausente presente, a gente está falando de sangue mesmo, de vasos sanguíneos. O celoma, o celoma é uma cavidade, é uma outra função, historicamente uma outra função. E aí, em relação ao presente, a gente tem dois tipos, que é o aberto e o fechado. A diferença entre o aberto e o fechado é que no fechado você tem aí os capilares, né, que são você tem a artéria, a arteríola, e aí você vai chegando em vasos, tá? Você vai chegando em cânulos cada vez menores, né? E aí depois que você passa, né, os menores de todos são os capilares, né, que banham os tecidos, que distribuem o oxigênio, que pegam as excretas. Em seguida você vai indo para os vasos, né, que fazem a coleta desse sangue aí, que já entregou o oxigênio, que pegou as excretas. Tá? Aí quando a gente vai para o aberto, a diferença é exatamente essa, a gente não tem esses capilares. O sangue ele banha diretamente os tecidos. O sangue está em contato direto com os tecidos e depois ele é recolhido em outro sistema dentro de cada órgão, cada tecido. Tá bom? Então, essa é a diferença. Quem vai ter sistema aberto, o molusco é a artrópoda. Quem vai ter fechado, a nélide e cordata. Só. Sistema respiratório. Então, a gente vai ter três formas aí de troca gasosa, né? Então, vai ser cutâneo, branco e pulmonar. Quando a gente está falando de cutâneo, então, feita por difusão, lógico por isso não dá para falar de cutâneo já que não velho, mas é feita por esse processo de difusão, né? Então, a célula difunde para outra. Tá? Então, porífera, quinidária, propriamente,
anélises, né? Então, a respiração é feita pela pele, mas a distribuição do oxigênio, como a gente já mostrou aqui, ó, é feita pelo sistema circulatório. Tá? Então, anélio, oligoqueto, erundina, nematóides aqui, né? E por último, tem nematóide que faz fermentação, né? E por fim, os vertebrados, a gente vai ter os anuros, né? Que são sapos, ou anfíbios, né? E os adultos eles vão ter aí uma porcentagem da respiração cânia. Em seguida, em brânquios, né? A gente tem molusca, anélida, né? Os poliquetos, como já falei, tem brânquios. E os vertebrados a gente vai pensar aí nos peixes, né? Na maioria dos peixes, tem peixes que não têm brânquios, e os anfíbios jovens. A gente tem uma exceção de um anfíbio adulto que tem brânquios, né? Exceção da exceção. Okay? E pulmonar, eu botei entre aspas aqui, porque nem sempre dá para a gente falar. Enfim, são pulmões com outras origens aqui, eu não achei que seria justo a gente pensar dessa forma. Então, os moluscos terrestres, eles costumam ter aí uma respiração pulmonar, né? Então, uma parte do corpo responsável por capturar esse ar aí, o oxigênio do ar, e os vertebrados, né, a maioria deles são os anfíbios, répteis, mamíferos e aves, né, e alguns peixes vão ser capazes de respirar pelo pulmão. Sistema excretor. Tá? Então, qual a função do sistema excretor? Eliminação de substâncias tóxicas. Então, vamos lá. A gente tem 4 tipos de sistemas aí, né? Então, a gente tem o de protonefrídeo. O protonefrídeo ele vai ser caracterizado aqui, ó, por um fundo falso, e aqui tem uma célula ciliada que vai empurrar o líquido que ele absorve para fora. A gente tem o metanefrídeo, que vai ter vários cílios aqui também, só que ele vai ter 2 fundos. Tá? Uma abertura aqui e uma abertura aqui. Então, é bem parecido a diferença que em cima é aberto e que os cílios eles estão na lateral e que isso aqui está dentro do celoma. Então, aqui ele está absorvendo das células ao redor, né, as substâncias que vão ser excretadas, enquanto aqui ele está absorvendo do celoma. Tá bom? Celoma. Em seguida, a gente tem os nefrídeos, né? Então, aqui a gente tem uma coisa chamada ultrafiltração. Então, o sangue ele chega da artéria aqui, então isso daqui é o que acontece no rins. Tá? Os rins tem vários nefrídeos, e o sangue chega aqui, e pela pressão, aqui você tem uma espécie de filtro, parte do que está no sangue passa. E ao longo desse tubo, né, a água e os nutrientes estão sendo reabsorvidos, e no fim você tem aqui uma substância super concentrada, que é a urina. Tá? E, geralmente esse sistema aqui secreta ureia, esses daqui amônia, ureia, e ele tem um fundo cego também. Tá? E por último, a gente tem os túbulos de Malpighi e glândulas coxais, né? Eles secretam aí ácido úrico. E vamos lá. Então, os túbulos de Malpighi são típicos de insetos, você tem um fundo falso, tem um fundo cego, e ele vai fazendo aí essa concentração que por fim desemboca no intestino. As glândulas coxais, as glândulas antenais, elas fazem um sistema parecido, só que ao invés de desembocar no intestino, elas desembocam aí já diretamente fora do corpo, no caso das coxas, no caso das antenas, fora das antenas. Então, separando os grupos, né? Quem não tem sistema excretor e faz difusão? Porífera, quinidária, os plateomintos parasitas e alguns nemátodos. Protonefrídeo, né? O que eles têm e metanefrídeo? O que eles têm em comum é que eles apresentam essas células ciliadas, né? Aí você pode diferenciar também o protonefrídeo pelo fundo cego e o metanefrídeo por apresentar essas duas aberturas, sendo que uma delas fica no celoma. Quem vai apresentar protonefrídeo? Plateominte. Quem vai apresentar metanefrídeo? Melídea, molusca e nemátoda. E aí os outros três, então, os néflons, né, que eu apresentei,
vão estar em cordata, as glândulas antenais coxais vão estar em artrópoda, respectivamente, ao contrário, respectivamente, antenais e coxais em decápoda e aracnídea, e os túbulos de Malpighi, né, vão estar aí em alguns grupos, mas a gente fala principalmente em insetos, e os tipos de excreção estão aí, né? Ácido úrico, ureia úrico, ácido úrico, ureia e amônia, né? Então não existe uma substância apenas para isso aqui. E esses outros dois vão estar, esses outros três, na verdade, vão estar liberando diretamente amônia. E por último, e finalmente acabamos, sistema nervoso. Tá? Então a gente tem aqui quinidária, com o sistema nervoso difuso, né? Então parece uma rede de neurônios. E lateralmente, molusco, artrópoda, aí com um processo de cefalização, né? Mas você vai ver muitos gânglios espalhados pelo corpo, né? Que vão fazer aí a coordenação desses corpos complexos. Né? E por último, a gente tem os cérebros mais complexos, né? Mais desenvolvidos. Enfim, a gente fala de cérebros com grande capacidade de processamento, né? Aí com os cordados. Não todos os cordados, tá? A gente tem cordados mais simples, né? Que estão na base, que eles estão mais para isso aqui, tá? Enfim, gente, guarda está bem no coração e vocês já devem ter visto o Ambipídio, né? Harry Potter, quem é que gosta, né? E eles cuidam da prole, né? Tem um pouco, sei lá, a gente acha feio, né? Eu acho os animais muito fofos, maravilhosos. Tá bom, gente? Então, bons estudos. Até a próxima aula.